Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um 11 News ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Estamos ao vivo pela TV aberta na Grande São Paulo, também pelo canal do Conde, pelo Prerrogativas, pelo canal da Rádio Brasil Atual, pela TV GGN do nosso querido Luiz Nassif. Estamos começando mais uma edição aqui hoje com a participação do cidadão Arbex, José Arbex Júnior. Seja bem-vindo, pessoal, pedindo a sua presença aqui. E chegou finalmente este dia. Estamos ao vivo também. Deixa eu saudar vocês que estão chegando para acompanhar essa jornada aqui de informação e análise democrática e crítica para todos vocês, contra a hegemônica. Estamos pela FM Rádio Brasil Atual, 98,9 na Grande São Paulo, pela TV Quirimurê na Grande Salvador, Bahia também. Saudação especial aos baianos que nos assistem neste momento e a todos vocês que já estão aqui povoando o nosso chat, o nosso bate-papo. José Arbex Júnior, olha, só para vocês saberem, hoje o cardápio está bastante variado. Nós vamos falar com Arbex bastante da questão do genocídio em Gaza, da Palestina, das novidades que estão nesse processo, da situação também da política estadunidense. É um artigo muito interessante do intelectual judeu Norman Finkelstein, e eu quero saudá-lo, meu querido Zé Arbex, e o Zé Arbex que está chegando aqui porque a energia na casa dele voltou, né, Arbex? Ainda bem, né? Foram 48 horas de pesadelo aqui. Você ficou sem energia 48 horas. Você está super feliz com a Enel, né? Bastante. Bastante, né? Satisfeito. Aliás, aqui já vai uma observação, né? Se o PT tivesse uma imprensa séria do PT, se o PT tivesse meios de comunicação próprios do PT, sérios, se o PT levasse a sério a comunicação, essa era uma hora da imprensa do PT, junto com a imprensa da CUT, se a CUT também tivesse imprensa e comunicação séria, soltar uma nota para toda a população brasileira, explicando o que é que vai acontecer com a Sabesp se privatizar a Sabesp. E é muito fácil entender. Olha o que está acontecendo com a luz quando privatizou a Enel. Sabe o que vai acontecer com a água quando privatizar a Sabesp? A mesma coisa. Agora, como o PT não tem imprensa séria, como a CUT não tem imprensa séria, como não querem se comunicar... Até a CUT? Ué, cadê a CUT? Cadê o esclarecimento da população? Quer dizer, como não tem uma imprensa popular séria no Brasil, essa seria a oportunidade de ouro para explicar o que é a privatização com duas palavras. Sabesp igual a Enel. Pronto. Mas não. Mas agora... antes de prosseguir, eu quero te deixar com uma inveja. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso? Genocídio não, eles invadiram meu país, expulsaram meu povo. De quem é? Isso aqui, não sei se dá para perceber, é um bordado, não é pintado. É um bordado. São bordadeiras de São Paulo, bordadeiras paulistanas. Um grupo de mulheres bordadeiras que fazem bordados para distribuir manifestações, como a que teve na Paulista, no domingo. Isso aqui quem me deu foi duas integrantes do grupo, a Edna e a Carlota, que esclareceu que não é a Carlota Joaquina. Super simpáticos, me deram. Isso aqui é um primor, isso aqui, olha aqui, olha que maravilha. Lindo, lindo. Isso aqui é um primor. Bordadinho. Aliás, tem muita coisa. coisa. Elas não mandaram um abraço para você. Não mandaram. Não. Eu recebo o recado com muito amor e carinho. Aliás, o Arbex, você falou que você transitou ali pela Paulista, o pessoal chegava para falar com você, né? O pessoal que assiste, as nossas conversas, é impressionante, muita gente. Muita gente.
Sinal que a gente está do lado certo, né? Quer dizer, numa manifestação pró-Palestina na Paulista. Aliás, Eu tô, você eu não sei. Eu tô, você eu não pois sei. é, tenho que ficar um pouco aqui moderando um pouco esse debate. Posso fazer uma pergunta para você? Sim, por favor. Sim. Eu quero. Vamos começar, já que você falou da manifestação na Paulista. O padre Júlio Lancelotti estava lá, fez um discurso muito contundente e foi acusado depois de ser, enfim, apoiar o Hamas e tudo mais. Você viu esse negócio? Assim, e falaram até em sionismo de esquerda. Existe sionismo de esquerda, Arbex? Não dá para existir sionismo de esquerda, porque o sionismo, qual é a reivindicação central do sionismo? É a existência de um Estado judeu. Isso, por definição, por si só, é excludente, porque quem não é judeu e vive naquele Estado, como é que ficam os direitos de quem não é judeu e vive naquele Estado? É o que acontece em Israel. É um Estado judeu, foi proclamado como Estado judeu em 2018. Em 2021, a Suprema Corte de Israel ratificou a condição de ser um Estado judeu, e todos aqueles que não são judeus são cidadãos de segunda categoria, são cidadãos que, por exemplo, tem mais ou menos 20% da população árabe palestina que vive em Israel e tem cidadania israelense. Mas como não é uma população que professa a religião judaica, tem direitos restritos. Por exemplo, não pode mudar para a cidade que quer, a hora que quer, tem restrições à liberdade de trânsito, tem restrições ao direito de adquirir terras para cultivar, tem, enfim, uma série de restrições que datam, na verdade, de leis emergenciais decretadas pelo Império Britânico, quando o Império Britânico mandava naquela região e que o Estado de Israel herdou essas leis emergenciais, que se aplica à população árabe não judaica, entendeu? Então, não dá para você ser sionista, ou seja, defender a existência de um Estado judeu, e ao mesmo tempo de esquerda, que é os direitos humanos e condições de igualdade para todo mundo, independente de raça, cor, credo, religião, etnia e o cacete. Não dá para você ser a mesma coisa. Não dá para você ser racista de esquerda. Não dá para você apoiar o apartheid pela esquerda. Isso aí não, é uma contradição em termos. Então, mas eu soube também que os judeus de esquerda, né, os sionistas de esquerda que criticaram o padre, também teve um racha lá entre eles. Tem um problema aí que eles vão ter que resolver entre eles lá. Mas isso, aliás, é uma outra coisa, né? O padre Lancelotti se manifestando, lideranças populares se manifestando. Eu estou esperando a imprensa do PT, a imprensa da CUT se manifestar também sobre a Palestina. O Júlio Lancelotti ficou incrédulo, né, com a reação que teve com a participação dele, né, nessa. Aqui estão dizendo, vamos privatizar a SECOM. Não, o pessoal já está comentando aqui. Deixa eu trazer aqui o comentário do povo. Roberto Madeirada. E o gazicídio continua rolando. Bibi vai escrever um livro, Minha Vida, My Kampf. Marcos Veloso. Professor Arbex é essa palavra que está aqui na tela para vocês. Estamos em TV aberta, vamos no horário ainda que as crianças podem estar assistindo. Seria o nome ideal para a SECOM. O Arbex aceitaria fácil se fosse indicado para a SECOM. Olha a cara de felicidade dele ali. Lucas Pastina, Conde Arbex, dupla dinâmica. Carlos Silva, Arbex, risada imperdível. Silvia Novaes, tem uma grande admiração pelo Arbex. Todo mundo aqui puxando o saco do Arbex, pelo amor de Deus. Eliette ali, lindo bordado. Quanto você pagou para esse povo ficar aqui te elogiando, Arbex? João dos Santos Ferreira, Condão Arbex, meu comunista favorito. Carol Maia, Conde, você, como sempre, se reinventando, dando show, seguindo tão importante para o campo progressista. Obrigado, pelo menos um elogio aqui. Arbex, você ontem, todo dia você me passa uma porção de informações e links muito relevantes com relação ao que ocorre, o que está transcorrendo ali em Gaza nesse momento. Fala para a gente da resposta que o intelectual judeu Norman Finkelstein deu ao Bernie Sanders. Acho importante. Faz um resuminho para a gente sobre esse episódio.
O Bernie Sanders era a grande esperança da esquerda dos Estados Unidos no Congresso, no Senado, né? Ele, de fato, ele tem uma história de vida, que é uma história identificada com a luta dos trabalhadores, dos sindicatos, dos Estados Unidos. Ele é fortemente identificado com a luta pelos direitos humanos, contra o racismo lá nos Estados Unidos. E todo mundo achou que seria natural que ele pedisse o cessar-fogo imediato, etc. e tal. E ele não fez isso. Ele condenou a matança, condenou os ataques a civis, etc. e tal, mas não pediu o cessar-fogo usando o mesmo argumento do Netanyahu, basicamente, que é: não dá para ter cessar-fogo enquanto o Hamas existir. Ou seja, o Bernie Sanders se somou àqueles que querem a destruição total do Hamas, sob o argumento de que o Hamas é um grupo terrorista. E o Norman Finkelstein, que é um intelectual judeu mundialmente conhecido, que tem uma história de pais e parentes que morreram no Holocausto e etc. e tal, ele escreveu uma carta absolutamente destruidora, contundente contra o Bernie Sanders, inclusive desmentindo a ideia de que o Hamas é um grupo radical extremista que não quer conversar. Por exemplo, ele diz que em 2006, quando o Hamas venceu as eleições na Palestina, em toda a Palestina, não só na faixa de Gaza, venceu as eleições, e Estados Unidos e Israel simplesmente não reconheceram o resultado das eleições. Imagina, a gente elege o Lula aqui no Brasil, aí vem Israel e Estados Unidos e fala: não, nós não reconhecemos a eleição do Lula, pode trocar. Não, ele traz uma coisa que ninguém sabe, quer dizer, o Hamas trabalhou pela paz. Não, então, venceu as eleições. E aí diz que não queriam que ele empossasse, tal, porque ele é radical, não sei o quê. Ele falou: não, eu aceito as condições. Eu aceito negociar. Eu volto ao que era em 1967, antes da Guerra dos 6 Dias. Eu aceito conviver nessas fronteiras de 1967, aceito. Vamos fazer as negociações para implementar o acordo. Eu topo isso. Isso é uma coisa que pouquíssima gente conhece, essa história. E o Finkelstein, a história é essa, existe uma fartura de documentos que provam isso, e quem não aceitou conversar foram os Estados Unidos e Israel. Então é o contrário. O intransigente aqui não é o Hamas. O intransigente aqui é Israel e, claro, os Estados Unidos. E ele coloca isso nessa carta, ele descreve pormenorizadamente o que foi a operação do 7 de outubro. Inclusive nota que é uma operação que foi planejada longamente. Ninguém, quando planejou, isso aí foi uma operação planejada durante 2 anos, o 7 de outubro. Ninguém tinha condição de saber, quando começou a planejar a operação, que haveria uma festa rave ali no dia 7 de outubro. Quer dizer, não foi uma operação planejada para matar civis inocentes. Foi uma operação de guerra, planejada por uma organização que luta pela libertação do seu povo. E que, no meio dessa operação, aconteceu uma cagada, que foi essa história aí da festa rave, e morreram civis. Não na proporção que Israel alega. Eu já falei disso em outros programas aqui. O Haaretz mesmo prova isso, que não foram 1.400 civis, é mentira isso daí. Foram 935 pessoas no total, e mais da metade dessas 935 pessoas eram militares, soldados e policiais israelenses armados e preparados para a luta. Portanto, só aí já cai para mais ou menos umas 400 pessoas, 400 civis o número de vítimas, e não 1.400. E mesmo assim, entre os civis, você teve relatos de civis israelenses que estavam lá na hora do tiroteio e que disseram que muitos desses civis foram mortos pelas tropas israelenses. E esses depoimentos, na maioria deles, ou todos eles, sumiram. Ninguém mais acha em lugar nenhum. Desapareceram esses depoimentos miraculosamente. E eu tenho amigos em Israel hoje que dizem que se alguém comentar isso daí hoje, corre o risco de ser preso, de ser espancado, de ser ofendido de todas as formas, etc. e tal. Então, o Finkelstein coloca os pingos nos is e deplora a atitude do Bernie Sanders. Uma outra coisa importante que aconteceu no campo da política institucional dos Estados Unidos, além dessa coisa do Bernie Sanders,
foi que a única deputada de origem palestina no Congresso dos Estados Unidos, a Rashida Tlaib, ela foi censurada pelo Congresso dos Estados Unidos, pela Câmara dos Deputados, porque ela se somou às manifestações pró-Palestina. Então, teve uma resolução censurando, porque dizem que ela estava propondo a destruição de Israel, não sei o quê, peripororó. Bom, até aí não tem nenhuma novidade. Isso era o esperado, que todo mundo sabe para que lado vai o Congresso dos Estados Unidos, a maioria da Câmara e tal. O que me espantou foi que ela teve 188 votos contra a resolução. Quer dizer, você tem hoje uma camada importante do Congresso dos Estados Unidos que está contra o que está acontecendo. Isso é inédito. Assim, fora um grupo mais vocal, vamos dizer assim, de parlamentares, particularmente um grupo integrado por mulheres negras, feministas, que estão ali do lado da Rashida, a Ian Presley, tem uma outra que eu sempre esqueço o nome dela, aquela que usa sempre um turbante para falar. Ela é uma deputada que sempre está de véu para falar. E elas são totalmente pró-Palestina. A Alessandra Ocasio-Cortez estão totalmente pró-Palestina e dizem isso, e dizem que o Biden apoia um genocídio. Isso é totalmente inédito dentro lá dos Estados Unidos. Nós estamos vendo coisas. Deixa eu só clivar aqui a sua fala, sem querer te interromper, já interrompendo, depois você retoma. Só colocar na tela aqui o endereço desse artigo do Norman Finkelstein, está no Opera Mundi, do nosso querido Breno Altman, do Haroldo Cerávulo. Está aqui o endereço, eu coloquei no bate-papo para vocês, tá? E Arbex, eu queria justamente que você falasse, eu vou até mostrar imagens aqui, eu tenho um time-lapse da manifestação de domingo nos Estados Unidos, em frente à Casa Branca, né? 200 mil pessoas protestando contra, né, o genocídio em Gaza. É isso que você está destacando sempre, né? Isso é inédito, assim, na frente da Casa Branca, você tem manifestações. Será que são manifestações já mais fortes do que quando os Estados Unidos estavam no Vietnã? Contra a guerra? Aí a questão não é nem numérica, né? Não é nem numérica. Quando havia manifestações nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, você tinha um gatilho para essas manifestações aí. É um negócio fantástico, um negócio... Eu acho que é muito mais que 200 mil. Mas na guerra do Vietnã, quando você tinha essas manifestações, o gatilho delas quem estava morrendo lá são soldados dos Estados Unidos. Então, você tinha um monte de família de classe média dos Estados Unidos, cujos filhos estavam morrendo lá no Vietnã. Agora, não. Você não está tendo soldado dos Estados Unidos morrendo na Palestina. Você está tendo palestinos morrendo na Palestina. E essas manifestações, portanto, elas têm uma qualidade de solidariedade internacional que é um negócio absolutamente inédito na história dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Nunca. Então, não dá para comparar com o que houve no Vietnã. É muito mais forte, é muito mais... Qualitativamente, é muito mais impressionante. Agora, isso se soma... Quando isso se soma um outro dado, que para mim é totalmente... Assim, eu não esperava isso. Eu acho que o meu ceticismo com a espécie humana já estava me jogando muito para baixo. Eu não esperava isso. O que está acontecendo agora, você tem pelo menos 5 grandes cidades portuárias na Bélgica, nos Estados Unidos e na Europa, 5 cidades portuárias, em que os operários do porto se recusaram a enviar armas para Israel. Se recusaram, cruzaram os braços, falando, daqui não vai sair arma para Israel nenhum, coisa nenhuma, não vai sair. Isso aí se chama solidariedade proletária internacional. Isso é uma coisa, assim, quando eu vi isso acontecer, eu falei, porra, tem acontecendo algo novo no mundo, entendeu? Esse é meu ponto. Está acontecendo algo novo no mundo, que é o seguinte. Os povos, ou pelo menos uma parte importante das sociedades, estão se dando conta do que o imperialismo tem a oferecer para o mundo. Essas pessoas que vão para a rua na frente da Casa Branca protestar, elas estão protestando contra o quê?
contra uma política colonialista e imperialista. Os operários dos portos que estão se recusando a embarcar armas para Israel estão protestando contra o quê? Contra uma política de genocídio imperialista. Quer dizer, os povos da Europa, quando estão se... Hoje, o primeiro-ministro da Bélgica ontem falou que Israel está praticando uma ação genocida lá em Gaza. Quer dizer, o que está acontecendo? O mundo, as sociedades, uma parte importante das sociedades, estão se dando conta de que o que está em operação lá em Israel é uma prática imperialista colonial. Gente, isso é um dado muito novo na conjuntura internacional, que é na minha opinião, o grande ponto de virada. Eu acho que isso daí é um reflexo de uma nova situação que está de acordo, aliás, com aquilo que falou o Nasrallah, o líder do Hezbollah, no dia 3, quando ele fez aquele pronunciamento dele. O tempo todo, o que ele disse? O tempo todo ele disse o seguinte: o que está acontecendo aqui em Gaza é ação dos Estados Unidos. Israel é um peão no jogo de xadrez dos Estados Unidos. Israel é um peão do imperialismo. Israel é um bunker do imperialismo, um posto avançado do imperialismo. Mas a responsabilidade é dos Estados Unidos. Ele deixou isso muito claro no discurso dele. Inclusive, ele advertiu os Estados Unidos. Falou: nós não temos medo de vocês, pode vir com seus navios para cá, pode vir à vontade aqui nos ameaçar, nós não temos medo de vocês. Mas ele deixou claro que o inimigo é o imperialismo. Então, isso aí dá uma nova qualidade para a situação. Quer dizer, eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais claras. Se dá para dizer, se dá para falar em termos de mérito, o mérito do genocídio lá em Gaza é que ele está esclarecendo tudo, todas as máscaras estão caindo, as coisas estão se colocando limpamente, como tem que ser colocadas, e o que está muito claro para o mundo é o seguinte: você tem hoje duas alternativas para organizar o planeta em termos de comércio, em termos de existência entre nações, em termos de vida, em termos de propostas internacionais. Você tem duas propostas. Uma proposta é o chamado Sul Global, que é a busca de entendimento, de acordos comerciais, de acordos de troca, que não envolvem genocídio, que não envolve bombardear outras nações, que não envolve matança, que não envolve pilantragem e bandidagem. E o outro lado é o imperialismo. O que o imperialismo tem a oferecer? Armas. Guerra, genocídio, ocupação, destruição e morte. São esses dois polos. Não dá mais para... Ninguém pode se declarar inocente e mal informado diante do que está acontecendo mais, porque está tudo muito claro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não dá para você mais ficar agora em cima do muro e dizendo: mas está confusa a situação. Não está confusa. Não tem nada confuso. A situação é essa. Zé Arbex aqui no 11 News. Deixa eu dar uma atenção especial, um recado aqui para os nossos internautas da TV GGN, que não estavam acostumados com esse horário, e agora nós passamos a transmitir aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, a todos que também nos assistem aí pelo canal do Conde, pelo Prerrogativas. Nós temos superchats aqui, podem fazer os superchats aqui para a gente destacar os comentários e também para colaborar com a nossa operação aqui. Vou para o bate-papo, vamos seguindo aqui com o Zé Arbex. Miguel Vicentim. Arbex, eu te amo, o Conde não fica com ciúmes, eu nunca vou te abandonar. Pronto, obrigado, já fico mais feliz aqui. Lucas Pastina, por isso a ONU nunca classificou o Hamas como terrorista. Eu peguei aqui porque a gente, enfim, o espírito aqui é da contradição, da democracia. O Márcio Fontoura está dizendo: Arbex, fala do seu prefácio da Palestina, uma nação ocupada do Joe Sacco, e como esse livro tão importante em 2000 se tornou naif após o atual massacre. Pera que você já vai falar. Não sabia que você tinha prefaciado esse livro. Vilame Egídio. O Hamas não é um grupo terrorista? Ele pergunta. Jesus. Em que mundo... Falar Jesus é engraçado. Em que mundo vive a esquerda brasileira? E olha que a vida toda votei na esquerda. E aqui, eu vou colocar contraposto ao comentário do Lucas Pastina, por isso a ONU não classificou o Hamas como terrorista. Responde para o nosso glorioso internauta Vilame, o Arbex. Vilame, se eu fosse acreditar naquilo que diz a imprensa brasileira, naquilo que diz a imprensa dos Estados Unidos,
e a imprensa de Israel, se eu fosse acreditar nisso, tudo bem, eu não condeno quem acredita, porque é um torpedeamento de informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu fosse acreditar nessas informações, eu diria que sim, o Hamas é um grupo terrorista. Se eu fosse acreditar nessas informações. Mas, quando eu começo a procurar o contraditório e buscar outras fontes de informação, inclusive esse documento que eu citei agora, do Norman Finkelstein, que vamos falar sério entre nós aqui. O Norman Finkelstein, como eu disse, tem um histórico de família vítimas do Holocausto. Sim. Uma parte do Holocausto na Alemanha, outra parte lá no gueto de Varsóvia. Então, o Finkelstein não é um antissemita. O Finkelstein não é um bobão. O Finkelstein não é um sujeito... E o que ele diz claramente é que o Hamas, ao contrário do que diz a imprensa pró-sionista, o Hamas, em 2006, aceitou negociar os acordos, aceitou as condições impostas por Israel e pelos Estados Unidos, quando ele venceu as eleições. E no momento que ele aceitou, os caras saíram fora e falaram, não, com você nós não negociamos. Quem é terrorista? Além disso, quero lembrar o seguinte, em todo esse processo de luta, existe uma descrição errada, como se fosse uma guerra entre Israel e o Hamas. Não se trata de uma guerra, porque não se trata de um combate entre dois países, entre dois estados-nação. Tem um estado que possui, talvez, a maior rede de espionagem do mundo em termos de tecnologia, em termos de estado da arte e de equipamentos de vigilância, em armamentos ultramodernos, etc. e tal, abastecido permanentemente pelos Estados Unidos, que é Israel. E, de outro lado, existe um povo que é ocupado, está sob ocupação. Não existe a hipótese de você colocar uma simetria entre Israel, o Estado de Israel, e um povo que está sob ocupação. Não existe a hipótese de você colocar essa simetria. E o Hamas luta sob as condições da ocupação. Isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, vamos lembrar que, no seu devido tempo, Mandela foi considerado terrorista. Dilma Rousseff foi considerada terrorista. O rapaz que vai falar logo depois de nós aqui, um tal de Diogo, mais ou menos combativo, mais ou menos mais ou menos gente boa, também foi torturado e considerado terrorista. Então, a primeira coisa que um Estado faz hoje em dia, quando alguém se opõe a esse Estado, é taxar o opositor de terrorista. Portanto, Egídio, eu reconheço que você tem razões para julgar que o Hamas é terrorista, porque você recebe informações, essa informação tendenciosa, mentirosa e escabrosa. Agora, se você for um pouco mais a fundo, você vai ver que as coisas não são bem assim, não. Não são teria bem assim, de chamar muita gente de terrorista, né? Inclusive Estados Unidos, claro. Israel. Né? Não, Israel é terrorista. Israel é terrorista. Não, quem mata 4 mil crianças com armas super sofisticadas é o que, na tua opinião? Piquenique? Organizador de piquenique? Israel é terrorista. Os Estados Unidos, quando mentem e diz que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e mata 1 milhão de civis no Iraque, isso é o quê? Quando você joga bomba atômica sobre 300 mil japoneses, Hiroshima e Nagasaki, isso é o quê? Isso não é terrorismo? Isso é uma brincadeira? Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Hoje quem pratica terrorismo são os estados. Os estados. Que existam grupos que eventualmente praticam o terrorismo maluco, inspirado em fundamentalismo religioso, etc. e tal, tudo bem, esses grupos existem e devem ser condenados. Que existem grupos que alimentam ódio antissemita e querem começar a matar civis, judeus inocentes, que não tem nada a ver com a história, isso existe e tem que ser condenado. Só que o Hamas não se enquadra nessa categoria. Eu lamento dizer, o Hamas não se enquadra nessa categoria. É outra história. Vamos aqui, você citou a questão atômica, e nós temos aqui, hoje o Hélio Gaspari,
que não é referência, certamente, para tanta gente assim, ele está dizendo o seguinte: a bomba de Israel saiu do armário. O ministro, ele comenta que aquele ministro israelense que falou que poderia, né, pensar em usar uma bomba nuclear ali contra Gaza, ele foi afastado pelo Netanyahu, que é uma pessoa muito pacífica, né? O Netanyahu afastou esse antipacifista que falou da bomba nuclear. Quando eu falei isso para vocês, você falou, não, isso é uma besteira. Mas não assusta, quer dizer, entrar nesse emaranhado retórico, a questão, porque Israel tem a bomba nuclear. O problema é o seguinte: uma coisa é você. O problema é o seguinte: Israel, a pergunta é simples, não tem que ter rodeio para responder. Qual foi a grande vitória militar que Israel apresentou até hoje, 30 dias depois do atentado da operação do 7 de outubro? Qual foi a grande vitória militar que Israel apresentou até hoje? Nenhuma. Porque você bombardear civis inocentes, matar criança e matar velho, isso não é vitória militar, certo? Isso daí é você botar, como eu já disse aqui, o Mike Tyson num canto do ringue, chamar um peso-pena para lutar contra o Mike Tyson. É óbvio que o Mike Tyson vai esmagar o peso-pena. Isso aí não tem mérito nisso aí. Israel até hoje não teve nada para apresentar em termos de vitória militar um mês depois que iniciou as operações. Nada. É por isso que a retórica de ódio tende a aumentar. A retórica de ódio tende a recrudescer. Porque na falta de resultados concretos, o que você faz? Você late cada vez mais alto. Latido. Como cães. Latido. É isso que o governo de Israel está fazendo hoje. Está latindo alto. Por que o Netanyahu ficou puto? Não é porque o Netanyahu tem boas intenções, é um humanista e não quer soltar a bomba lá em cima do povo palestino. Não é por causa disso. É porque ao fazer essa afirmação de que Israel poderia soltar bomba sobre a Gaza, o que o ministro de governo do Estado de Israel está dizendo? Que Israel tem a bomba. Que Israel tem a bomba. É isso que ele está dizendo. Nós temos a bomba e etc e tal. E o Aliás, governo pode russo muito anotou. bem ter sido ensaiado. Peraí. O governo russo anotou isso daí. O governo russo anotou isso daí e a vice-ministra das Relações Exteriores do governo russo falou o seguinte: tendo em vista que Israel admite agora que tem a bomba, nós queremos que a Agência Internacional de Energia Atômica vá lá inspecionar as instalações nucleares de Israel, lá em Dimona. Pronto, tá feita a merda. Quer dizer, por que até agora não teve nenhuma inspeção lá em Israel? Porque Israel nunca admitiu que tem a bomba. Agora admitiu. O ministro de governo está dizendo: tem a bomba. Então, se os Estados Unidos estão preocupados mesmo com o terrorismo, e se eles estão preocupados mesmo com contenção da corrida nuclear, e se eles estão preocupados mesmo com o controle do uso de armas nucleares, a primeira providência é ir lá para Israel inspecionar as instalações atômicas de Israel. Eu quero ver se eles vão fazer isso. Ou seja, mais uma máscara caiu. É isso que eu estou dizendo. Agora, a possibilidade dos caras soltar uma bomba atômica lá em Gaza é zero. É zero. Porque soltar uma bomba atômica em Gaza é uma declaração de guerra contra todas as potências árabes, todas as potências dos países árabes, mesmo aqueles governos recheados de bandido, de vagabundo, de monarcas herdeiros, de ditadores, do que constitui os governos árabes, que é isso, é lixo. Governo árabe e lixo é a mesma coisa, com a exceção que lixo dá para aproveitar, porque lixo ainda fica orgânico, tal, dá para aproveitar. Governo árabe você não aproveita nenhum. É o fim da picada, aquilo que existe lá. Mas mesmo para esses governos árabes, soltar uma bomba sobre a população palestina é algo que absolutamente ultrapassa a fronteira daquilo que pode ser aceitável. É inaceitável, não dá para fazer isso. Então, mas foi importante a declaração do cara, porque revelou aquilo que todo mundo sabia, mas que Israel oficialmente não reconhecia. Israel tem a bomba atômica. Eu quero ver se vai ter lá a inspeção agora. Vamos lá. Posso falar? Sim.
O Arbex seria um excelente ministro, chanceler, né? Com essa delicadeza toda. Governa tudo lixo, lixo, mais lixo, sendo que, com todo respeito ao lixo. Deixa eu ir aqui pro. Arbex, cadê? Isso, dá um sorriso pra gente aqui, por favor. Maria Aparecida Coimbra, estou amando esse programa. Obrigado. Dorival Monteiro, papel dessas multinacionais é explorar e não investir em melhorias e depois de sucateadas e depois devolver ao país e vão embora. Exemplo, Light. Será que ele está falando da Enel? Maria Isabel Lego. Olá, dupla gigante. Maria Aparecida Coimbra, dizendo aqui, gente, por favor, curtam e compartilhem esse 11 News de altíssima qualidade, mas com muitas informações que a gente não ouve na grande mídia golpista. Maria de Lourdes Ogliari, muito bom poder ouvir vocês. Se o Arbex me deixasse falar um pouco, né, seria vocês, né? Mas enfim, muito bom ouvir o Arbex nessa situação. Lúcia Orfã, colaborando conosco. Genil Castro, Filkenstein mencionou também a quebra da trégua feita por Israel em 4 de novembro de 2008. Todo mundo olhava para a eleição do Obama, mataram 1.400 palestinos. Genil Castro, Filkenstein. Não, ela repetiu aqui a mensagem, duplicou, querida Genil. Olha só, duplicou aqui, acho que sem querer, no seu manuseio aí com o computador ou celular. May Ruth, Arbex, ouvindo você, fico com vontade de voltar para a escola e aprender mais sobre história. Valeu. Obrigado, Cláudia Ricaldoni. E o Reginaldo Nicolás está falando, Conde, deixa o Arbex falar, para de interromper. Não deixo. Vou interromper. Ele que, quando eu interrompo ele que não deixa. Ele fala, não, quero falar. O Arbex, olha o respeito, hein, Arbex? Aqui, você sabe que aqui é o condão, né? Ou não? Deixa eu falar aqui para o povo que está nos assistindo o seguinte. O Adriano Diogo chegando aqui, daqui a pouco eu vou colocá-lo na tela. Para terminar, Arbex, você me mandou um vídeo muito interessante de um analista falando ali da Rota da Seda e do que está implicado, né? Essa leitura geopolítica. Eu vou até colocar no ar aqui, só com a imagem, para você comentar para a gente um pouco o que está em jogo, né? Também no sentido dos interesses dos Estados Unidos com esse conflito em Gaza. Diga para a gente. Vai lá, Arbex. O mérito desse vídeo aí que eu te mandei é que ele está muito didático. Ele está muito bem explicado e fica fácil das pessoas entenderem. Em 2013, vamos recapitular, a China propôs uma estratégia de reativação da economia mundial com base na Eurásia. Os países da Europa e os países da Ásia, do Oriente Médio, que seriam cujas economias seriam totalmente integradas. Para nesse ponto aí, por favor, Conde, porque depois eu vou voltar a esse mapa. Que seriam totalmente integradas todas as economias por um projeto de unificação dos parques produtivos e de trocas de bens comerciais e industriais, etc. e tal, totalmente vinculados por portos, ferrovias, aeroportos, rodovias, todos os meios de transportes à disposição. Isso daí geraria um boom de produção, de trocas, etc., extraordinário. E está sendo levado a sério. Esse programa, chama Nova Rota da Seda, está sendo implementado pela China, com a parceria da Rússia e de todos os integrantes daquela região, e que tem como uma das consequências o novo BRICS, a integração dos BRICS, a integração da Arábia Saudita, do Irã, do Egito aos BRICS. Faz parte dessa nova Rota da Seda. Né? Só que isso daí tem um problema. Deixa os Estados Unidos de fora da jogada. E o imperialismo, evidentemente, não aceita. Não poderia aceitar esse tipo de coisa. E o imperialismo tem outros planos. A sua própria Rota da Seda. Só que, para implementar a Rota da Seda dos Estados Unidos, aquele mapa que o Netanyahu estava mostrando, o Netanyahu mostrou esse mapa na última Assembleia Geral das Nações Unidas,
O Netanyahu mostra um mapa que é a integração da Índia, dos países árabes, da Índia, dos países árabes do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc. e tal, Israel e a Europa através do Mediterrâneo. Isso aí constituiria, portanto, uma unificação entre todas as economias e Israel sendo o pivô dessa grande reativação econômica. Só tem um problema, tem a Palestina no meio. Quando o Netanyahu mostra esse mapa nas Nações Unidas há três semanas atrás, notem que aparece Israel no mapa, mas não aparece a Palestina. Para implementar esse plano, teria que tirar a Palestina da jogada, teria que erradicar a Palestina. É isso que o imperialismo está querendo fazer, erradicar a Palestina. Aí, ó, esse é o novo Oriente Médio, esse aí é o traçado que faz da Índia até a Europa, passando por Israel. Só que isso daí, como eu disse, implica eliminar a Palestina. E não combinaram com os palestinos. Teve a reação da Palestina, e agora o imperialismo está no mato sem cachorro, porque as coisas não aconteceram do jeito que eles achavam que iam acontecer, a operação está sendo muito mais complicada, está contando com a resistência mundial anti-imperialista, que é o que eu acabei de me referir, anti-imperialista, inclusive com a greve de portuários em várias cidades importantes do mundo, com a manifestação da solidariedade proletária revolucionária anti-imperialista, com 300 mil pessoas na porta da Casa Branca. Os planos não estão indo bem para o imperialismo e agora ele não sabe o que fazer. Vamos supor que eles derrotem, acabem com o Hamas. Não vai acontecer, mas vamos supor que eles acabem com o Hamas e consigam impor uma Pax Americana em Gaza. O que eles vão fazer depois disso? Será que a população palestina vai ficar quieta? Será que não vão surgir muitos outros Hamases? Será que não vão surgir outras organizações para continuar a luta? Claro que vão surgir. Então, o imperialismo hoje, ele não tem uma estratégia, ele não sabe o que fazer com a bomba que ele mesmo criou, e do ponto de vista tático também não tem tática nenhuma, porque ele não conseguiu apresentar até agora nenhuma grande vitória militar. Então eu acho que esse vídeo aí que está sendo apresentado aí vale muito a pena vocês todos assistirem, porque ele explica tudo isso que eu falei rapidamente aqui, de um jeito muito didático, muito bem fundamentado, e fica muito fácil entender aí quais são as estratégias que o imperialismo tentou colocar em ação, mas não está conseguindo. Eu vou colocar esse vídeo, o endereço, o link, no bate-papo para vocês, tá, gente? Para vocês poderem assistir com tranquilidade. Depois, aliás, eu pensei até em publicar no meu Twitter. Ô, Arbex, eu vou esticar um pouquinho com você, porque o Adriano Diogo está com problema de conexão aqui. Tudo bem? Você pode avançar um pouquinho comigo? Claro. Claro, sempre. E aqui, olha só, tá até a Condoleezza Rice, essa aqui que está falando. Né? Sim, foi uma das mentoras da gestão neoconservadora da Casa Branca. E o que ela fala aí é muito interessante. Ela fala, os Estados Unidos não aceitam o Nord Stream 1 nem o Nord Stream 2. Ela fala isso daqui. O que é o Nord Stream 1 e 2? Eram as linhas de abastecimento do gás russo para a Europa. E ela diz, nós não queremos nem o Nord Stream 1, imagina, os Estados Unidos não querem as linhas de abastecimento da Rússia para a Europa. Alguém já viu uma arrogância maior do que essa? Os Estados Unidos não querem que a Rússia venda o gás para a Europa. A guerra da Ucrânia. Eu nunca vi uma arrogância maior do que essa. E ela diz isso, nós não queremos nem o Nord Stream 1, nem o Nord Stream 2. E aí o que acontece? O Nord Stream 1 explode, misteriosamente, e o Nord Stream 2 explode misteriosamente. Olha que coincidência. A Condoleezza Rice não quer nenhum nem outro, e os dois explodem. Olha, Deus deve estar do lado dos Estados Unidos, né? Da Condoleezza não, é que nem aquele cara inclusive aquele jornalista estadunidense disse que é absolutamente... Sim, o Seymour Hersh. Isso, falou que é óbvio que é obra da CIA, né? Não, na verdade não. Você lembra quando o Dallagnol falou com Deus? Lembro. E Deus mandou todo mundo botar pix pro Dallagnol? Então é obra de Deus, desculpa. Não, você lembra disso ou não lembra? Lembro. Então, a Condoleezza Rice ligou para Deus e falou Isso. assim, Deus,
Nós não queremos nem o Nord Stream 1, nem o Nord Stream 2. Aí foi Deus. O Arbex, olha, Pô, você não entende nada botei o endereço aqui no bate-papo, tá, gente? Assistam depois de assistir o 11 News, por favor, né? Vamos continuar aqui com a nossa audiência fantástica. Agradecer aqui, recorde da nossa audiência aqui, cada vez maior. Compartilhem este evento, esse conteúdo, deem o like, inscrevam-se em nossos canais. Inscrevam-se no canal do Arbex, que ele não tem o canal, né? O Arbex não tem canal, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem nada, né, Arbex? Você precisa fazer alguma coisa, Arbex. Não quer. Eu tenho você, amor. Eu tenho você, exclusivo. Amor. Exclusivo aqui. O Arbex, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar do Brasil. Porque hoje, mais uma leva de estrangeiros está saindo de Gaza. E os brasileiros não estão na lista. E eu tenho aqui uma notícia que eu quero que você comente, que é o seguinte: Israel não cumpre acordo e brasileiros estão fora da lista para deixar Gaza. E aí o Brasil está dizendo que vai endurecer se eles não... Deixa eu ver a notícia aqui. Comenta isso para a gente, porque o governo brasileiro, você, por exemplo, vários outros ativistas, analistas, jornalistas, de esquerda, alinhados, né, digamos assim, com o campo democrático, acha que a posição do Brasil está muito ambígua com relação a Israel, países vizinhos cortando relações, chamando embaixadores, e o Brasil sendo basicamente retalhado com essa questão, porque são 34 brasileiros e já tem um avião esperando há 2 semanas lá. O que você pode dizer para a gente? O governo está errando nessa condução dessa questão? O governo está errando? O governo está um desastre. O governo Lula está um desastre nessa situação aí. Um desastre absoluto. Outro dia o Celso Amorim vazou uma declaração do Celso Amorim de que o Brasil está refreando as manifestações na América Latina contra Israel para dar um sinal de boa vontade para Israel soltar os reféns brasileiros. Se isso é verdade que o Celso Amorim falou, isso não é verdade, eu peço que ele desminta isso daí, para dizer que ele não falou isso. Isso daí é de uma cegueira absolutamente fenomenal. Israel não entende a linguagem do diálogo. Israel não entende a linguagem da paz. Israel entende a linguagem da porrada, da força. Ou o Brasil mostra força diante do Estado de Israel, ou essa humilhação vai continuar. A humilhação vai continuar, o Lula vai continuar sendo humilhado. Eu não estou entendendo, eu já falei aqui várias vezes, eu conheço muito bem o Lula, desde 79, quem vai vir depois de mim aqui, que é o Adriano Diogo, conhece o Lula melhor do que eu. O Adriano Diogo foi deputado federal do PT, é totalmente petista até hoje, coisa que eu não sou mais, mas ele é. Ele tem muito mais conhecimento do que acontece no PT do que eu, e ele vai concordar com o que eu vou dizer agora. O PT, desde a sua fundação, sempre foi pró-Palestina. A defesa do povo palestino está no DNA do PT. Está no DNA do PT. O PT, a marca registrada é a defesa do povo palestino. Hoje o que está acontecendo é que o Lula adotou uma política absolutamente equivocada em relação a Israel, achando que Israel vai atender a linguagem do diálogo, da interlocução, de boa vizinhança e não sei o quê. Israel nunca agiu dessa forma e não vai agir dessa forma. E pior ainda, o embaixador de Israel se tornou uma figura ativa na articulação do bolsonarismo no Brasil. Os caras vão fazer reunião no gabinete dele, tem foto dele lá, tal, abraçado com os bolsonaristas, etc. e tal. Quer dizer, é o fim do mundo. Você tem um embaixador de Israel se articulando com bolsonaristas, que é a oposição ao governo Lula. Você tem Israel humilhando o governo Lula, e o governo está esperando o quê? É um negócio que eu não consigo entender direito. O Adriano Diogo chegou, o grande Adriano Diogo.
Salve, Adriano Diogo! Seja bem-vindo aqui ao 11 News. Ele pode falar melhor do que eu o que está acontecendo dentro do PT, porque eu acho que nem Freud mais explica. É um negócio assim, é totalmente esquizofrênico, né?